Os melhores palpites e um bilhete pronto para as partidas de futebol desta terça-feira é o que você vai encontrar nesse vídeo. Salve, salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal CR Tips. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thales. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí os meus palpites e um bilhetinho pronto de qualidade aí para as partidas dessa terça-feira, tá? Só antes quero fazer aquele velho e bom pedido para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente fica imensamente feliz e agradecido aí por esse simples gesto gratuito da parte de vocês também, que é de deixar pelo menos o like, tá? Isso fortalece mesmo o trabalho da gente. Dois recadinhos rápidos. O primeiro é que na descrição do vídeo aqui tem um link do nosso canal gratuito no Telegram. Para quem ainda não conhece lá, nós temos um canal gratuito onde a gente envia apostas para vocês diariamente, tá? Apostas diferentes dessa aqui do YouTube. Dessas do YouTube, até porque alguns mercados não abrem na véspera do jogo, só abrem nos dias, como mercado de chutes, posse de bola, defesa de goleiro, cartões. Então, assim, tem uma linha bem interessante de entradas que a gente deixa lá para vocês, tá? Vale a pena acompanhar, como eu falei, é de graça. Se você não gostar, depois é só sair. E segundo recadinho, pessoal, muita gente perguntando cadê o vídeo de palpite da segunda-feira. Pessoal, a gente até trouxe para vocês em outras oportunidades aí, logo depois da virada do ano, que na segunda-feira nós não vamos ter mais vídeos, tá? A gente vai tirar aí para descansar. A grade normalmente é bem ruim, bem fraquinha mesmo na segunda-feira, então a gente preferiu optar por não ter mais o vídeo na segunda-feira e descansar um pouco a cabeça. A gente precisa, porque essa rotina diária aqui de apostas, trazendo ainda conteúdo para vocês, é bem cansativa, tá? Mas no grupo gratuito sempre tem apostas. A gente não deixa vocês sem apostas aí, e mesmo em segunda-feira, em feriado, dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, a gente sempre deixa algumas apostas para vocês, tá? Já falei demais, vamos lá, vamos para os jogos de hoje. Para hoje nós temos aí, separei 7 partidas, jogos bem interessantes. Com exclusividade não, né? Com destaque, com foco para Corinthians e São Paulo. Para mim, o jogo mais difícil da noite. Começando aqui, primeiro jogo do nosso bilhete pronto, nós temos o Nottingham Forest contra o Arsenal. Nottingham que esboçou uma reação, venceu aí 3 de 4 partidas em 4 jogos seguidos. Nós tivemos aí jogos interessantes, vitórias interessantes. 3-1 fora de casa contra o Newcastle e 2-1 contra o United. Mesmo o United em fase ruim aí, o United contra o Nottingham Forest, né? Nós temos aí como características do Nottingham nos últimos 10 jogos aí, gols. Pode ver aqui que em apenas um foi no último jogo da Carabao Cup e não saíram pelo menos 2 gols na partida. Arsenal não tem muito nem o que se dizer. O Arsenal aí é um dos cotados aí para parte de cima da tabela, tá em terceiro colocado, faz jogos maravilhosos, de repente perde jogos aí que não poderia perder, mas enfim, característica também desse jogo, linhas over, tá? Linha de gols também só em um jogo, nessa derrota por 1-0 aí pro Aston Villa, que não saíram pelo menos 2 gols nessa partida. Acredito sim, viu, na vitória do Arsenal, mas a gente vai bem mais protegido no nosso bilhete pronto, a gente não vai de vitória do Arsenal. Daqui a pouquinho eu deixo o bilhete pronto para vocês. Segunda partida, essa partida aqui é bem interessante, Fulham versus Everton, também para mim linha de gols, para mim o palpite desse jogo, a linha desse jogo é o over 1.5 gols. Talvez buscar uma linha um pouco mais valorizada no ao vivo, tá? Nós temos um Fulham com uma sequência bem ruim jogando no geral, tá? Apenas 2 vitórias aí em 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nós temos o Everton em uma recuperação, para quem não tá entendendo, o Everton numa sequência muito melhor, mas tá lá embaixo na tabela. O Everton foi punido aí com perda de pontos, perdeu muitos pontos no começo da competição, da temporada, não me recordo quantos, 17, 14 pontos, algo assim, tá? Não me recordo quanto. Mas enfim, tá se recuperando. Tem uma sequência bem legal, bem interessante aí. Nos últimos 10 jogos perdeu 4, empatou 3 e ganhou 3, tá? O Everton tem feito boas partidas com gols, com exceção dessas 2 partidas, dessa sequenciazinha aqui de partidas aí sem gols, tá? Mudando um pouquinho, se a gente for colocar casa fora, nós temos partidas muito mais movimentadas e atrativas pro lado do Fulham, tá? O Fulham venceu aí 6 partidas, empatou uma contra o Liverpool e perdeu 3. Então a gente já tem uma movimentação bem mais forte pro lado do Fulham. E o Everton, numa sequência também bem interessante fora de casa. 3 derrotas, 1 empate e nós temos aí 6 vitórias fora de casa. Como falei para vocês, o palpite para essa partida é na linha de gols, over 1,5. Quem quiser esperar o ao vivo, pegar com a linha mais valorizada, bem interessante.
Provavelmente amanhã nós teremos entrada. Tô falando amanhã porque, obviamente, tô gravando esse vídeo na segunda. Eu solto eles para vocês na segunda-feira à tardezinha. Provavelmente nós vamos ter, quando abrir o mercado na terça-feira, chutes do Fulham, tá? Chutes do Fulham. Como falei também no começo do vídeo, alguns mercados só abrem no dia do jogo. Por isso que a gente nem deixa aqui no palpite para vocês. Mas fiquem atentos no mercado, over 10.5 ou 11.5 chutes do Fulham na partida, tá? Linha interessante. Fulham jogando em casa tem uma média, se eu não estou enganado, 15,5. Algo assim em finalização. 15,8 finalizações por partida. E sofre pouquíssimas finalizações. Bem sólido, time bem interessante, né? Próxima partida, Aston Villa versus Newcastle. Partida dura, partida difícil. Se a gente for pegar aqui a sequência do Newcastle, deixa eu puxar aqui no geral, do Newcastle, ó, a sequência do Aston Villa é uma sequência linda, maravilhosa. O time tem aí 5 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. E nós temos aí vitórias contra Manchester City, contra Arsenal, empates contra Chelsea, times top da Inglaterra, tá? Perdeu para o United aí, o United é uma incógnita nessa temporada, faz partidas terríveis, partidas muito boas, enfim, vai entender, tá? Nós temos aqui um Newcastle em uma temporada bem irregular, bem ao contrário do que a gente gostaria de ver o Newcastle, né? Tantos investimentos aí, tantos bons jogadores, mas sofrendo muito com lesões, sofrendo um pouco aí nessa temporada. Uma linha me chamou bastante atenção, que é um handicap asiático, tá? E eu vou deixar como sugestão para vocês. Mesmo o Aston Villa numa sequência muito boa, a gente pode ver que a gente não tem aqui, ó, vitórias do Aston Villa nem por 2 gols de diferença. Nós não temos goleadas, tá? E normalmente nas vitórias, raramente esses 2 jogos aqui, eu acredito que vou ser bem sincero para vocês, jogos bem fora da curva. Beleza, venceu, mas não tomar nenhum gol de City, de Arsenal com super ataques é bem complicado. Mas olha só, o Aston Villa tem tomado gols nas suas partidas. Então, pode ser que vença, mas o handicap asiático mais 1,25 pro Newcastle me chamou a atenção e é o que eu vou deixar como sugestão para vocês, tá? Acredito que o Aston Villa pode sim vencer a partida, mas não acredito que vença por 2 ou mais gols. Até porque o Newcastle vem muito focado para essa partida. A volta aí da Premier League precisa se recuperar. O investimento é muito alto. Então, caso perca, não acredito que perca aí por 2 ou mais gols de diferença, tá? Até vencer o Fulham aí nessa parada da Premier League para ter os jogos aí da Carabao Cup. Então, esse é o palpite que eu deixo para vocês para esse jogo, tá? Leicester versus Swansea. Jogo difícil para o Leicester, porque o adversário é um pouco difícil, mesmo estando lá embaixo na tabela. O Swansea é um time, tá no meio para baixo da tabela, né? É um time muito difícil de se jogar contra, é um time muito chato, é um time que não perde muito. Mas nós temos aí o Leicester, que já vem de 2 jogos sem vencer, jogando em casa. Já viu seus adversários aí se aproximarem, tinha aberto aí, se eu não estou enganado, mais de 10 pontos de diferença. Estamos agora 7 pontos, tá? Apenas de diferença para o Ipswich e 8 pontos aí para o Southampton. Leicester vem um pouco pressionado, precisando da vitória. Nós vamos de vitória do Leicester. Vou até mudar aqui para vocês, vamos fazer o bilhetinho. Já tá aqui na Inglaterra, já deixei. Primeiro jogo do nosso bilhete pronto, Nottingham versus Arsenal. Nós vamos criar a aposta, tá? Criar a aposta. Chance dupla Arsenal. Acredito que o Arsenal não perca essa partida. E mais de 1.5 gols, ODD de 1.33. Voltando para a Inglaterra, nós vamos buscar aqui a Championship, tá? Vamos lá, Championship, que é a 2ª divisão. Vou nem abrir o jogo, Leicester versus Swansea. Acredito na vitória do Leicester, tá? Vamos de vitória seca desse jeito, porque abrindo 2 gols de diferença, a gente tem um pagamento antecipado. Se o Leicester depois tomar um empate ou tomar a virada, não tem problema, a gente já tá com green na conta, tá? ODD linda 1.75, gosto bastante. Unidadezinha padrão, ODD, unidadezinha padrão, 1.500 aqui para os vídeos do YouTube. Retorno potencial 2.633. Fechou, bilhetinho bem simples, bem tranquilo, qualquer um de vocês consegue fazer, minimizando a tela aqui para vocês verem ele maior, tá bom? Vou deixar aí 3, 2, 1, 0. Vamos voltar para os palpites, porque a gente ainda tem alguns jogos, tá? Rapaz, já tem quase 10 minutos de vídeo. Bora lá, vou dar uma aceleradinha aqui. Nós temos aí 3 jogos importantes. Começando aqui pela Suíça, de baixo para frente, nós temos o Young Boys que perdeu para o Basel na rodada passada. Precisa vencer, vai pegar um dos piores times da competição, precisa vencer para manter essa distância aí para o St. Gallen. St. Gallen que o Young Boys vacila, perde sua partida e o St. Gallen vai lá e perde também. Poderia ter chegado aqui apenas 2 pontinhos do Young Boys, tá? Para pressionar um pouco mais. Mesmo
O time jogando aí depois de uma derrota. Jogando em casa, eu acredito muito na vitória do Young Boys. Vitória do Young Boys é o palpite para essa partida, tá? Botafogo e Portuguesa, jogo difícil. Botafogo, Portuguesa fez investimento bem interessante para esse campeonato, tá bom? Portuguesa fez um investimento bem interessante. Vem fazendo bons jogos, mas é o Botafogo. O Botafogo é um dos grandes, teve uma oscilação aí, ganhou as 2 primeiras partidas, aí perdeu para o Boa Vista, já venceu a sua partida passada contra o Sampaio Correia, agora vai jogar contra a Portuguesa em casa, precisa vencer, mas está nos dando a possibilidade de um empate anula, que é uma linha bem protegida no meu ponto de vista, tá? Como falei para vocês, a Portuguesa fez um investimento bem legal pro Carioca, ganhou aí do Bangu, perdeu de 2-1 pro Fluminense. Fluminense tá bom, tá com a garotada, mas é um dos principais times aí do campeonato. Foi um jogo aí bem movimentado, depois ganhou de Sampaio Correia e empatou com o Flamengo. Vamos de empate anula, Botafogo, para compor bilhete, pra gente não ter aí problemas caso o Botafogo não ganhe a partida, tá? Mas, obviamente, favoritismo total do Botafogo. Para finalizar, nós temos aí, para mim, a partida mais difícil do dia. Corinthians e São Paulo. São Paulo viu um momento bem legal, beleza, venceu a partida do fim de semana. O Corinthians vem aí, rapaz, complicado, né? Vem mal no mercado. Eu no meu ponto de vista, não sou corintiano, não sou São Paulino, mas para mim o Corinthians contratando mal, liberando jogadores aí que não deveria, jogadores que deveria contratar, que já estavam treinando com o clube. Vamos falar aqui do Mateuzinho. Para mim é uma deficiência do Corinthians, precisa de um lateral direito, tá? Pro Fagner ser reserva, pro Fagner entrar na hora que um jogo estiver precisando ali de segurar mais a bola, catimbar, beleza. O Fagner não dá para mim, tá? Não dá pro Fagner ser titular num time de massa mais como o Corinthians. Corinthians não tá bem. Técnico, Mano Menezes falando potoca atrás de potoca, falar o que falou do seu jogador que jogava no Cuiabá, desrespeitou aí, sei lá, um clube que já tá 4 temporadas seguidas na Série A, que já está se tornando maior do que times mais tradicionais que ficam nesse bate e volta. Vem me dar uma entrevista falando que precisa recuperar o Yuri Alberto, que é um dos seus principais jogadores, por mais que não vem bem desde a temporada passada, é um dos principais jogadores. Aí na partida seguinte me chama o cara de burro 2 vezes, depois vem falar potoca. Corinthians não vem bem, tá? Nós temos um confronto direto equilibrado, até equilibrado, com certo favoritismo para o São Paulo. Nos últimos 10 jogos das equipes, em geral, casa e fora, o São Paulo venceu 5, teve 3 empates, 2 vitórias do Corinthians. Mas nós temos aí uma coisa bem interessante. O São Paulo vence em casa, e quando a gente muda casa fora, nós temos um favoritismo absurdo do Corinthians. Tanto que tá tendo aí até brincadeira que o São Paulo recupera o Corinthians quando joga lá no estádio do Corinthians. Das últimas 10 partidas no estádio do Corinthians, desde 2018, tá? Tô puxando só as 10. Desde 2018, São Paulo não venceu nenhuma fora de casa. São 5 vitórias do Corinthians, 5 empates. Thales, qual sugestão você deixa para essa partida? Eu tenho uma sugestão, mas o mercado não está aberto, não sei se vai abrir. Ambas equipes recebem 2 ou mais cartões. Tenho a segunda sugestão, que também não sei se o mercado vai abrir. Se abrir, vai ser no ao vivo, mais de 5.5 cartões na partida. Se nenhuma dessas duas opções abrirem, eu aconselho vocês a não trabalharem nesse jogo, tá? Assista, talvez, pode ser que surja alguma oportunidade. Mas vamos lá. Corinthians abriu o placar. Daria para confiar no handicap positivo a favor de São Paulo? Daria para confiar de que o Corinthians não tomaria pelo menos um empate? Para mim, muito difícil. Linha de gols. A gente pode ver que é um confronto que não tem tantos gols assim. Algumas partidas têm saído, né? Saiu aqui até o ambas marcam, mas alguns jogos aí, ó, sem gols. Então são jogos amarrados. Talvez buscar o over 1.0 gols asiáticos no ao vivo, se não sair gol no primeiro tempo, talvez. Cuidado, corintiano, e cuidado, São Paulino. Pro lado emocional de vocês não falarem mais alto e tomar head. Eu vi muita gente tomando muito head pesado no Vasco, e o lado emocional depois vem culpar juiz, vem falar que o juiz é flamenguista, não sei o que lá. O juiz pode ter errado, obviamente. Eu acredito que errou em alguns lances, sim. Mas para mim quem errou mais foi a infantilidade do zagueiro lá do Vasco, tá? Mas enfim, isso não vem ao caso. O que eu vi muito foi o fanatismo
pelo time, o clubismo falar mais alto em aposta. Isso não pode acontecer, tá bom? Então essas são as sugestões que eu deixo para vocês aí nesse jogo. Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu gostaria, mas assim mesmo, tá ótimo. A gente conversa um pouco, trago para vocês um pouco das ideias aí que a gente tem para os jogos. E pessoal, só falar uma coisinha rápida aqui antes de encerrar o vídeo. Os palpites são baseados aí em estatísticas, em análises, em dados que a gente tem e na nossa vivência, no nosso dia a dia, no que a gente traz para vocês nos grupos. Vai bater tudo? A chance de bater tudo é muito pequena. Vou errar tudo? A chance de errar tudo também é muito pequena. Mas são ideias pra gente trazer para vocês trabalharem nos jogos, tá? E é muito simples, eu tenho dito bastante isso. Se você não gostou, não faça. Aqui eu tô trazendo para vocês a minha ideia. Se você não gostou do bilhete pronto, cara, não faça. Se você não gostou do palpite, vai ao contrário, cara, não faça. Você tem total direito de escolher o que quer fazer. E a responsabilidade de fazer também é sua, tá? Gestão de banca, eu sempre falo de gestão de banca. Não adianta você ter clubismo, como foi no Vasco, ir lá e quebrar a banca em uma entrada e depois falar que é o tipster que errou, que o juiz que foi flamenguista e que não sei o que. É muito fácil quando você delega a sua culpa, os seus erros para terceiros, tá? Você quebrou porque você não teve gestão de banca. Você tinha uma banca de R$100 e apostou os R$100 na vitória de tal time. E aí? Gestão de banca, pessoal. Tá bom? No mais, esse aí, agradeço a todos por estarem aqui com a gente. Excelente terça-feira e vamos os greens. Abraço.